Hoje a gente vai ver um detalhe da porção dessa semana, que aliás está no nome da porção, Vaigash, mas é daqueles detalhes que fazem toda a diferença e que é um ensinamento que muda radicalmente, ou pode mudar radicalmente, a vida de uma pessoa. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana encerramos a leitura da porção de Vaigash, hoje focando nos parágrafos 61, 62 e 63 do Zohar, quinto ano de leitura. Vamos começar com uma pergunta básica, pessoal. Por que a porção dessa semana chama Vaigash? Vaigash em hebraico significa e se aproximou. Tá? Então a tradução, primeira parte está feita, 50% do trabalho. Agora, por que chama e se aproximou? Por causa de um versículo na porção que diz que Judá pediu para se aproximar de José. Vou contar basicamente a história só para contextualizar, caso você não conheça, e a gente poder tirar o ensinamento. José está ali no cargo de superpoderoso do Egito, né? Um governador superpoderoso, um vice-faraó quase no Egito. E ele recebe os irmãos que venderam ele para o Egito, né? E os irmãos não reconhecem José, porque José era um menino, era pobre, né? E agora ele está então crescido e vice-rei do Egito. Então os irmãos estão diante do José e nem imaginam que seja José. Tá? E aí tem todo um clima tenso ali, que o próprio José induz tá, a ocorrer, eu não vou entrar em detalhes, mas o próprio José deixa ali um clima meio tenso, né? E essa energia é sentida no ar, sabe quando tá aquela tensão, né, que todo mundo percebe. E aí um dos irmãos, que é o Judá, ele fala para José, sem saber que é o José, posso me aproximar de você para falar algumas coisas para você? Ele fala para falar algumas coisas no seu ouvido. E esse é o detalhe que faz toda a diferença. O Zohar explica que o que Judá está fazendo aqui é um ato de extrema sabedoria. Esse aproximar-se é um aproximar físico, claro, né? Ele pediu para chegar perto e falar no ouvido, como a gente falou, mas é uma aproximação física que causa uma aproximação espiritual. Ou seja, quando eu me aproximo da outra pessoa, eu estou criando laços, né, na maneira energética, na maneira espiritual, e esses laços transformam o mundo de uma maneira intensa. Do que nós estamos falando? Estava um clima de tensão ali no ar. A tensão foi toda dissipada no momento que Judá faz essa pequena proposta. Posso chegar perto de você e falar com você? Ele está quebrando aquela energia de briga, de raiva, de algo estranho, percebe? Ele dissipou tudo aquilo com um pequeno pedido, e reverteu totalmente a energia. Em vez de vamos destruir as coisas, vamos ter laços de ódio, de briga, de inimizade, vamos nos aproximar. Esse é o segredo do Vaigash, percebe? E aí o Zohar diz que isso só foi possível porque Judá está mostrando aqui como ele é um homem de grande estatura, né? Ele percebeu isso. Nesse sentido, tem até uma crítica um pouco velada para o José, que estava fazendo o oposto, como eu falei, né? O José, apesar de estar num cargo ali super alto, ele não estava promovendo essa aproximação, ele estava criando inimizade. Né? E aí qual que é a prova disso? Quando o Judá pede para se aproximar e falar no ouvido, o que acontece um pouquinho depois, a Torá conta para nós? José cai no choro. José começa a chorar copiosamente, né? A Torá fala mais ou menos assim, ele não aguentou a situação. Então ele percebeu que toda aquela tensão se dissipou, né? E a gente não sabe exatamente porque ele chorou, mas dá para imaginar que talvez ele até percebeu, né? O quanto ele estava agindo errado, o quanto ele estava sendo mesquinho, estava se deixando levar pelas dores, pelas mágoas. Não dá para julgar também, né? Claro, ele sofreu muito por causa do que os irmãos fizeram, mas naquele momento ele não estava agindo de modo mais sábio. E talvez quando ele se dá conta disso, ele cai no choro. Então, de novo, o Zohar louva enormemente o que Judá fez, né? Por causa desse gesto de aproximação. O Zohar vai dar a entender, inclusive, que é por isso que Judá, lá no futuro, vai ser o grande líder que a gente conhece. Judá, não sei se você sabe, é a tribo líder, né, de todas as tribos de Israel. Inclusive, vai virar o nome de um dos reinos de Israel, reino de Judá, né? Enfim, mas aí são outros detalhes. Então, o Zohar acaba ensinando para nós, e aí eu volto para o que eu falei antes da vinheta, um ensinamento que transforma muito a nossa vida, né? Às vezes um pequeno gesto nosso de aproximação, pessoal, pode reverter totalmente a situação. E não é, diz o Zohar, só a situação local que está mudando. Às vezes a energia do mundo, do cosmos, se transforma por um pequeno gesto de aproximação nossa. Então, às vezes, em vez da gente ficar como o José, na situação de raiva, de briga, de distância, tenta fazer como o Judá, manda uma mensagem, entra em contato, pede para chegar perto,
oferece algo, faça qualquer gesto que represente esse Vaigash, essa aproximação, e acho que nem precisa falar, é palpável como a energia se transforma imediatamente por aquele pequeno gesto. Um bom dia a todos, Shabbat Shalom e tudo de bom.